Vamos receber pastor Marcelo com a salva de palmas, que vai trazer a palavra para nós hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Boa noite, igreja, a paz do Senhor esteja com todos, amém? Glória a Deus. E os visitantes, né? Temos visitante nessa noite que veio pela primeira vez na Igreja Fonte da Vida. Se tiver, levanta a mão. Alguém? Aqui, tem uma ali, aqui mais um visitante aí. Uma salva de palmas aí para o Senhor Jesus, os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, essa casa é a casa do Pai, também é a sua casa, amém? Acho que um dos nossos irmãos já te deu um abraço aí. Glória a Deus. Começou a chover, eu falei, nossa, mas não estava com jeito de chuva e começou do nada, né? Na hora da igreja, né? Como eu digo, é obra do Satanás, deve ser, né? Só para segurar o peão em casa. E nós temos uma live muito boa agora, gente, mas vocês vêm para a igreja, não fica assistindo a live, não. A live é instrumento de divulgação do reino, amém? Você vai lá divulgar com seus familiares, né? Para alguém que não está aqui presente, fala, olha como é que a minha igreja é uma bênção. Você vai lá e compartilha o link, amém? Mas nós estamos aqui para congregar. Glória a Deus. Eu pedi um tema lá, eu acho que deve ter feito aí a arte, ó. Murmuração em tempos de provisão. Acredito que não tenha ninguém que murmure em tempo de provisão, né? Infelizmente, nós somos seres humanos que, às vezes, murmuram quando Deus está cuidando. E eu queria compartilhar algo aqui com os irmãos. Queria que os irmãos abrissem, para a gente iniciar, o texto que está lá em Números, capítulo 21, a partir do verso 4. Eu vou ler na versão... Eu vou ler na NAA, fica melhor. NAA, Números capítulo 21, verso de número 4, eu só vou ler até o 9. O texto diz assim: Então os israelitas partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. A gente às vezes não tem paciência para esperar a promessa do Senhor. E essa impaciência nos gera às vezes a murmuração. Há um caminho para ser trilhado antes de alcançar a promessa de Deus. Mas talvez nós, como somos imediatistas ultimamente, queremos a coisa para hoje. Às vezes, se demorar um pouquinho mais, a gente fala, eu vou desistir, porque não vai acontecer. Mas esse caminho é um processo. Deus trabalha com processo. Fala assim comigo, Deus trabalha com processos. No verso 5 diz assim, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, porque vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e já estamos enjoados dessa comida ruim. Eles estavam falando do maná. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Você já orou por alguém que fala mal de você? Pois é, né? O povo falando contra Moisés, depois eles se arrependem e vão pedir oração para que Moisés intercedesse por eles mediante a Deus. E talvez se fôssemos nós, falava, e eu? Orar por esse aí, estava falando de mim? É nada, eu vou orar para que desça fogo do céu e consuma ele. Moisés intercedeu pelo povo. E no verso 8 diz, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste.
Quando alguém era mordido por uma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Até aqui por enquanto. Eu iniciei há mais de um ano atrás um projeto que é desafiador para mim todos os dias, que é um grupo do WhatsApp onde eu mando devocionais diários. Talvez alguns aqui até estejam participando. E todos os dias, de segunda a sexta, 6 da manhã, eu mando lá um textinho, algum comentário, algo que Deus fala comigo. Isso para mim é desafiador e precisa ser assim, porque nós somos como, né, disse o tema ali do Start, procrastinadores. Nós deixamos para depois. Nós não fazemos o que tem que ser feito. Não é fazer o que eu quero, é fazer o que precisa ser feito. Ir na academia é uma coisa que eu não faço e que eu precisaria fazer. Né? A gente faz porque gosta? Às vezes a gente começa a gostar depois de um tempo, quando a gente vê resultado. Mas antes do resultado há um processo. Lembra do processo lá? E esse povo, ao passar, ao rodear a terra de Edom, que havia um processo para ser cumprido ali, esse caminho precisava ser trilhado, eles começaram a murmurar. E por que isso aconteceu? Aonde ficava a terra de Edom? A terra de Edom, ela é dos descendentes dos edomitas, que vinham lá de Esaú. Esaú teve um problema com Jacó, seu irmão, nós lembramos disso, né? O Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para o irmão. E aí a treta começou. Problemas familiares podem render treta de longa data. Problemas familiares podem render problemas geracionais. Por isso, nessa noite eu te digo, se você tem problema com alguém da sua família, resolva. E aí a gente fala que o Jacó, ele roubou, ele é usurpador, né? Ele roubou o direito de primogenitura? Não, ele vendeu. Aí depois, o Esaú, alguém já vendeu algo? Acho que isso acontece às vezes com carro, com algumas coisas assim, né? Você vende, depois a pessoa desiste da compra ou da venda, que seja. Né? Ele desiste do negócio. Então o Esaú estava com fome ali, e aí ele vende o direito de primogenitura dele para Jacó, por algo que é momentâneo. Eu falei um pouco sobre isso no último Documos com os meninos, com uma outra dinâmica. Algo foi vendido. E esse problema que aconteceu lá atrás com o irmão, gerou um problema geracional para as gerações. Por que esse povo estava circulando? Né? O texto fala aqui, ó, no verso 4 aqui, diz assim, olha: então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Por que rodear a terra de Edom? Porque eles precisavam passar por dentro dela. Eles eram os israelitas, descendentes de Israel, Jacó. Só que o rei de Edom não permitiu que eles passassem ali, por causa do BO lá atrás. Olhem comigo aqui, o capítulo 20, de Números também. Eu vou ler o verso 17 do capítulo 20. Moisés, ele pede para o rei de Edom para passar pela terra. Ele diz assim: deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal, e se nós e os nossos gados bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço dela. Não queremos outra coisa senão passar a pé.
No verso 20 diz: mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles, com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país. E por isso Israel se desviou dali. Eles precisaram dar uma volta e aumentaram seu trajeto por mais de 200 quilômetros. Porque eles não podiam passar por um trecho onde tinha um problema familiar para ser resolvido lá atrás. Às vezes a gente guarda mágoas de pessoas dentro da nossa casa. Aqui eram 2 irmãos que brigaram, tiveram um problema lá atrás. E as gerações, isso aqui está acontecendo depois de 600 anos, que Esaú vendeu seu direito de primogenitura. As gerações carregavam isso. Perdão que não é liberado gera problemas geracionais. Precisamos liberar perdão, principalmente para aqueles que estão dentro da nossa casa, para os que estão próximos de nós. Mas olha que algo interessante. Depois desse problema de Esaú com Jacó, eles se encontraram novamente. E olha o que aconteceu, para você ver como é sério essa questão de não liberar perdão. Gênesis capítulo 33, verso 1. Gênesis 33, no verso 1 diz assim: quando Jacó ergueu os olhos, viu Esaú e se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e Jacó por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os seus braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Parece aqui que eles resolveram o B.O. Eles se abraçaram, eles choraram. Ali Jacó tinha uma oferta, ele não aceitou a oferta. E mesmo assim, quando o povo precisou passar pela terra da sua descendência, eles não permitiram. A falta de perdão é um problema que pode ir para as gerações. O início dessa palavra, eu gostaria de liberar para vocês, para a igreja e para mim também, uma palavra de perdão. Aí a gente fala, mas foi ele que me magoou. Mas é você que é o crente. Foi ele que fez mal para mim, mas você vai dar o primeiro passo, para que isso não leve para as próximas gerações um problema que foi mal resolvido lá atrás. E na sequência disso, eu gostaria de pegar o texto de novo, de Números 21, e no verso 1, que a gente leu agora, fala sobre problemas geracionais. Agora no verso 2, deixa eu abrir aqui novamente para a gente ler. Números, capítulo de número 21. Deixa eu abrir aqui. Verso 2. Verso 4, no verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que você fizeste subir a terra do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Será que não havia mesmo pão e água? Um capítulo antes, no verso 20, fala que Moisés, ele fendeu a pedra e saiu água. Eles tinham pão que era o maná, que todo dia eles recebiam de manhã. Só que o Satanás entrou na mente deles
para que eles murmurassem contra Deus. O diabo é mestre em transformar problemas momentâneos em problemas que são de sua totalidade, que são maiores. Tudo está ruim. Então eu pego algo que aconteceu, uma situação que aconteceu hoje, dentro da minha casa, com a minha esposa, e ela fala: você é sempre assim. E não é sempre assim, foi algo pontual. O povo recebia o maná todos os dias, e reclamava do maná, dizendo que era uma comida ruim. Todos os dias nós temos a provisão do Senhor em nossa casa. Todos os dias Ele cuida de nós. Quando eles pediram provisão a Deus, Deus enviou as codornizes durante a tarde e o pão de manhã. Só que às vezes o homem pensa assim: o pão vai vir quentinho, prontinho, dentro de uma sacolinha, né? Só que o pão vinha em forma de maná. E como que era o maná? O maná, ele descia do céu como um orvalho, e era como uma sementinha. Eles tinham que raspar aquele orvalho, pegar 2 litros para cada pessoa da sua casa. Eles iam amassar, fazer uma massa ali, e iam assar essa massa para ficar pronto para eles comerem. O que a gente aprende com isso? Deus dá a provisão, mas eu tenho a minha parte a ser executada. Deus te dá o trabalho, mas você tem que acordar cedo, varão. O pão vai chegar na sua mesa, mas você tem que trabalhar. Quem deu a provisão é Deus. Quem enviou o maná é Deus. Mas o preparo para o alimento cabe a mim e a você. Deus provê na tua casa todos os dias. E essa provisão vem dos céus. Esse povo tinha provisão todos os dias, mas ele murmurava dizendo: eu cansei de comer essa comida ruim, lá no Egito era melhor. Você tem lembrado do teu passado? Talvez o diabo tenha entrado na sua mente, fazendo você lembrar de coisas do passado que não pertencem mais a você, e te enganando, dizendo que aquela vida era melhor do que essa, dizendo que no passado era melhor, e agora eu não estou vivendo mais aquilo que eu achava que iria viver, que era uma promessa que Deus me deu, mas ainda não estou passando por ela. Temos a provisão todos os dias, mas às vezes murmuramos do que temos enviado por Deus. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer liberar para nós, primeiramente, perdão. Segundo, não murmurar pela provisão diária que Deus nos dá todos os dias. Eu creio que o Senhor nessa noite irá fazer transformação em nossa vida. A nossa casa precisa estar debaixo da provisão do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor é um Deus misericordioso. É um Deus, Senhor, que une os irmãos que estão com problemas, com situações que há sobre nossa casa, que não foram resolvidas lá atrás. No verso 6 e no verso 7 e 8, eles começam reclamando, Deus manda juízo. Eles se arrependem daquilo que reclamaram, Deus envia o perdão e a misericórdia. Ainda há tempo de pedir perdão a Deus. Todos os dias, ao levantar da nossa cama, nós temos que agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que a nossa casa possa caminhar pelos caminhos do Senhor com gratidão no coração. A gratidão nos leva a um próximo nível. A gratidão nos leva a um nível de obediência. A gratidão nos tira a ansiedade, pois eu espero no Senhor. Que nessa noite o Senhor possa colocar gratidão em nossa vida, em nosso coração, na nossa mente. Agradecer todos os dias pela provisão que Ele tem para nós.
É interessante nesse texto, porque depois que Moisés ora a Deus, Deus envia uma estratégia. E a partir daquilo que era maldição, a serpente que mordia e o povo morria, o que era maldição se transformou em bênção. Você crê assim que na sua vida também será? Aquilo que é maldição sobre a tua vida se transformará em bênção a partir do momento de arrependimento e de gratidão pelo que Deus tem para nós. A serpente mordia e eles morriam, a serpente foi para o poste e eles vivem agora. Aqueles que olhavam para a serpente têm a vida, eram curados, sarados. Aquilo que era objeto de morte se tornou um objeto de vida. Assim também será sobre a nossa. Que o Senhor possa cuidar da nossa casa, da nossa vida todos os dias, trazendo a provisão que vem dos céus. E nós, com o nosso trabalho, nós agradecemos por tudo que Ele tem para nós. O texto que está em João, capítulo de número 3, verso 14 e 15. João 3, a gente conhece muito esse livro e esse capítulo. João 3, 14 diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Todos que olham para a cruz, assim como o povo olhava a serpente de bronze num mastro, numa haste, num poste, eles eram curados. Assim foi necessário que Jesus estivesse na cruz, para que todos aqueles que olham para Ele tenham a vida eterna. Quando você passar por situações difíceis na sua casa, olhe para a cruz. Será curado, restaurado, liberto, a sua mente será transformada. O caminho do deserto, ele é necessário para alcançar a promessa. O deserto não é lugar de fim, de morte, mas ele é o caminho para se alcançar a promessa que Deus tem para você. E o deserto é algo que nós temos primeiramente um medo, mas é o lugar de tratamento. Todos que saíram do Egito, que eram acima dos 20 anos, pereceram no deserto. Haviam coisas que estavam neles, que eles aprenderam no deserto, que não saía deles. A gente aprende que eles ficaram circulando o deserto 40 anos, porque eles murmuraram, reclamaram. Mas não foi só isso. Eles não tinham transformado. O deserto é um processo de transformação. Somente aqueles que nasceram ali e que aprenderam a adorar a Deus no templo, aprenderam a viver do maná, aprenderam a ser dependentes e guiados por uma coluna de nuvens e uma coluna de fogo. Somente esses que conheceram realmente ao Deus verdadeiro puderam entrar na promessa. Em que etapa nós estamos? Ainda pensando no Egito ou em processo de transformação? Quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, para receber as leis, o povo que ficou embaixo começou a reclamar, a murmurar, a pedir para ser feita uma estátua. Arão cedeu e fez um bezerro de ouro, com suas próprias joias ali que eles tinham, né? Seus utensílios, seus acessórios. Quando nós adoramos o Deus Mamon, ele gasta aquilo que é nosso, e nós começamos a adorar Ele. O processo de transformação é feito no deserto. Talvez você tenha um propósito, Deus tem um propósito para você,
por estar passando pelo deserto. É um processo de transformação, de limpeza espiritual, física, mental. O povo foi limpo no processo do deserto. Passaram por caminhos mais longos, circulando a terra de Edom, por causa de um problema lá atrás, geracional. Deus tem libertação para nós. Ele tem promessa para nós, mas precisamos trilhar esse caminho. E às vezes, irmão, queria compartilhar algo com vocês que é meu, sobre a minha vida. Às vezes o processo de deserto, ele é tão necessário e traz tanto crescimento para nós, que a gente só consegue entender isso depois que passa. Durante, é muito difícil. É uma luta. Às vezes a gente reclama e murmura mesmo, aqui como o povo estava murmurando. A gente não entende o motivo. A gente não entende se o Deus é tão bom assim, por que Ele deixa eu passar por isso? E eu passei por um momento muito difícil na minha jornada aqui em Jundiaí, né? Vou dizer assim, já estou há 15 anos, 16 anos aqui em Jundiaí. E acredito que foi em 2016, foi um período muito difícil para mim, né? A gente tinha saído do emprego, o Mateus também, foi depois um pouco, né, mais para frente. E a gente começou a viver realmente da provisão do maná de Deus. Todo dia. Era um dia de cada vez. E a palavra fala que a cada dia basta o seu próprio mal. E nesse período, Deus proveu. Trabalhamos muito em uma outra área que não era a minha. Fizemos de tudo. O que tinha para frente para fazer, a gente fazia. Pegava a cesta básica aqui da igreja. Trabalhei com meu pai, de pedreiro. E eu acho que uma coisa que fica marcado para mim era os meus passeios com as minhas filhas, né? Com os meninos aqui. Tinham 3 principais, que era a Letícia, a Rebeca e o Nicolas, né? A gente sempre passeava aqui por alguns lugares aqui em Jundiaí. E eu lembro até hoje, porque às vezes eu pego na galeria, passo algumas fotos e aparece uma foto de um dia onde eu saí com eles. E a gente sempre saía, ia para algum lugar que comprava alguma coisa para comer, né? Passeava bastante, rodava tudo quanto é lugar aqui. E nesse dia eu não podia andar muito, porque não tinha tanta combustível no carro, né? Não sabia nem como me abastecer. E a gente foi no parque da cidade lá, e eu tenho essa foto, a Letícia acho que tinha uns 7 anos, eu abraçado com ela. E eu lembro que naquele dia eu não pude passear tanto, mas no final do passeio, a gente sempre comia um lanche, alguma coisa. A gente não podia ir em lugar nenhum. E como que eu ia falar para ela isso, né? Eu parei ali na sorveteria da Jundiá, estava lá, o Nicolas, a Rebeca e a Letícia. Eu falei, agora, gente, não tem dinheiro para nada. Pegamos um picolé lá de R$1,50, e eu fiz aquele picolé se tornar algo incrível para eles. Mas era a única coisa que eu tinha. Uma coisa que a gente passou, e a Sabrina está aqui para provar. Foram dificuldades nesse período de deserto, mas nunca, da minha parte, houve murmuração. Ao ponto de até, e o bispo lembra disso, ele ir lá em casa me socorrer, numa vez que estava tão difícil para mim, que acabou entrando para o meu emocional. Eu não conseguia levantar naquele dia, né, bispo? E vomitava e tal. Foi lá, mediu pressão, orou, a gente foi para o hospital e tal. Um período muito difícil. Mas uma coisa eu tenho para agradecer a Deus. Foi o período que eu mais fiquei com meu pai, trabalhando com ele. Foi o período que eu cresci ministerialmente em aprendizado da palavra de Deus, onde eu mais me aproximei do Senhor. E essa paixão que eu tenho hoje por estudar a palavra de Deus veio do período do deserto.
eu tenho a agradecer pelo processo, porque eu estava acomodado antes disso, estava tudo muito bom, mas o período do processo foi para crescimento e aprendizado, e hoje eu alcancei, ainda tem mais, mas algumas das promessas que Deus me deu lá atrás. O que eu digo para vocês é, para toda a igreja e para mim também, nós precisamos passar pelo período do processo para alcançar o milagre. E não murmurar no período do processo. É um período difícil, mas é um período de crescimento e aprendizado. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. O louvor vai subir. João capítulo 6, verso 51. Só o verso 51. O texto diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu dei pela vida do mundo é a minha carne. O maná, que era a provisão do Senhor, está relacionado a Cristo Jesus que desceu dos céus. O Senhor é a nossa provisão todos os dias. Espere no Senhor e o mais Ele fará. Os processos são necessários, o deserto é um caminho para o milagre, e o perdão anula. Perdão anula os problemas geracionais. Eu já precisei perdoar. Não deixe passar muito tempo. Você tem problema com alguém, na sua família, ou talvez não. Vá lá, se acerta com ele. Você está passando pelo deserto, agradece a Deus pela provisão. E aprende com Ele. Aprende. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus, e tua palavra está de pé. Mais uma vez declare. Quem sou eu? Questionar Deus fiel. Tu és Deus, e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Senhor, nesse momento nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi ministrada, entrou em nosso coração, em nossa mente, Senhor. Que ela gere transformação em nós, que ela traga vida, Senhor. Assim como foi ministrado aqui, ao olhar para a cruz, nós temos vida, Deus. Ao olhar para Ti, Senhor, nós temos o perdão. Nós não iremos mais murmurar pela provisão de cada dia. Nós entendemos o processo do deserto. Nós entendemos que há um milagre no final desse processo. Nós entendemos que há uma promessa no final desse processo. Nós entendemos que é para a limpeza espiritual. Nós entendemos que é para o crescimento de nós, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nós entregamos novamente, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, as nossas dificuldades em Tuas mãos. Há um recomeço para todos nós, há uma promessa que é liberada para todos nós. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, alcançar as nossas promessas em Ti. Nós entendemos que há um tempo para isso, Deus. Tira de nós a ansiedade, Deus. Tira do nosso coração e da nossa mente, Senhor, o desejo de chegar logo. Nós sabemos, Senhor, que é difícil, que as batalhas são diárias, mas todas as coisas nós podemos em Ti, quando o Senhor está conosco, Deus. Nós sabemos que o Senhor não coloca a gente em lugares onde o Senhor não está conosco. Nós sabemos que quando o Senhor nos chama para andar sobre as águas, o Senhor está do nosso lado. E se um dia a gente afundar, o Senhor ergue as mãos e nos tira desse lugar, Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite há perdão, há libertação, há provisão dos céus, há maná diário sobre esta igreja, Deus. Nós aprendemos que nós precisamos cultivar o perdão, Deus. Nós precisamos cultivar o perdão. Nós precisamos cultivar a gratidão a Ti por todas as provisões que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, Deus, nós entregamos esse culto em Tuas mãos. Entregamos as vidas que aqui estão em Tuas mãos, as casas, as famílias, Deus, o trabalho, a saúde, Deus, em nome de Jesus. E nós Te agradecemos essa noite. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço